Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Vinícius, onde ele responde as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você, aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito! Você tinha medo de morrer antes? Não, Nunca teve? não. O que você achava que aconteceria quando você morresse? Antes eu achava que quando eu morresse estava tudo acabado. E mesmo assim isso não te dava medo nenhum? Não. Tudo bem acabar tudo? Meu medo sempre foi e continua sendo de ficar doente, entrevado numa cama, tetraplégico. Meu medo é esse. Então, de uma certa forma, você ficou surpreso por perceber que continuava? Fiquei surpreso. Porque se alguém me dissesse que haveria algo após a morte, talvez eu não acreditasse. Hoje eu sei que existe. Você disse talvez não acreditasse ou você não acreditaria? Depende. Se a pessoa me apresentasse fatos e argumentos convincentes, talvez eu pudesse acreditar. Mas, de modo geral, eu nunca acreditei que existisse nada após a morte. Agora vamos lá para o começo do seu relato. Você falou de um mal súbito. Que mal súbito foi esse? O neurologista, ele teve suspeita que eu pudesse ter epilepsia. E ele até me passou medicamento que ele falou que era para eu tomar 1 ano, Gadernal. Só que eu tomei 6 meses e estava me fazendo muito mal. Eu falei, por conta própria, falei, não vou mais tomar. E já se passaram 8 anos e eu nunca mais tive crise nenhuma. E você não voltou a esse médico, nem o questionou sobre isso? Não, Mas então você não teve nenhum problema físico constatado? não. Você simplesmente ficou inconsciente de repente? O meu colega que estava comigo na moto, que era o garupa da moto, ele falou que eu vinha conversando com ele e ele falou que de repente eu parei de falar. Nisso que eu parei de falar, a moto foi indo para o outro lado da pista e eu bati. Ele falou que quando eu bati na árvore, eu caí e comecei a me debater, me tremendo assim. E ele falou que eu babei um pouco. Ou seja, você teve uma convulsão então? Isso, foi uma convulsão. Nessa convulsão você já saiu do corpo ou não? Pelo que você falou, a sua primeira lembrança é quando você chegou no hospital e que você viu 5 médicos. 5 médicos. Mas daí, esse meu colega falou que eu estava desacordado nessa hora que eu vi os 5 médicos. E quando você teve a convulsão, aí em 5 minutos chegou a ambulância, você não acordou em nenhum momento? Não, Esses 5 médicos que você viu, você consegue se lembrar alguma coisa deles? Roupa, rosto, onde eles estavam? eles estavam todos de branco, rosto eu não consegui ver, eles tinham uma luz muito, muito intensa, esses médicos, parecia que eles irradiavam uma luz, E você sentia alguma coisa ao olhar para eles? me tranquilizou. Tranquilidade comum, como a que você tem aqui? Não, como se fosse algo para me acalmar, para me deixar bem calmo. Foi algo que eu vi e me trouxe aquela sensação de tranquilidade, de segurança, me transmitia coisas boas aqueles 5 médicos. Você falou que você se surpreendeu ao ver que continuava, mesmo depois de você ter escutado a noite a hora do óbito dele. Mas você esteve em 2 locais. Você esteve na sala de cirurgia, vendo as coisas acontecendo, e depois você foi, quando esteve em coma, para outro lugar. Na passagem de um para outro, houve uma nova surpresa ou tudo parecia normal para você? Então, quando ali na sala de cirurgia, quando parece que meu espírito voltou para o corpo, é como se eu tivesse dormido
e já acordei andando em outro lugar. Nesse momento que você acordou andando em outro lugar, você se lembrava de ter estado numa sala de cirurgia antes? Não. É como se você sempre tivesse estado ali? Como se eu tivesse normal, como se eu tivesse vivo normalmente andando. É como se lá fosse a sua vida? É, como se eu estivesse andando normalmente vivo. Não tem diferença com relação a esse momento, essa nossa conversa aqui? Não, não, E você se sentia num lugar familiar? não. Era um lugar que me trazia um pouco de medo. Mas você nunca tinha visto esse lugar antes? Nunca, nunca tinha visto. Você falou que durante a cirurgia é quando começou a EQM, mas na verdade você viu 5 médicos antes. Ou seja, a EQM começou antes ou teve mais de um momento. Entre esse momento de ver os médicos e o momento que você sentiu que saiu do corpo, na cirurgia não aconteceu nada fora do normal. Esse colega falou que quando nós entramos, que eles estavam me levando na maca, ele falou que eu sentei na maca, olhei para ele e falei, cara, você tá bem? Ele falou, cara, para de doideira, deita, deita, mas isso eu não me lembro, isso ele que me relatou, eu não lembro. Entendi. Aí você se deitou, foi para a cirurgia e a primeira coisa que você escutou foi a nota a hora do óbito dele. Foi o aparelho parando, aquele barulho contínuo de aparelho, quando o aparelho parou, e logo em seguida o médico mandou anotar, eu escutei ele falando, anota o óbito dele. E aí a médica olhou para o lado como se tivesse escutado alguém e falou, ele é jovem, ele vai sobreviver, ele vai voltar. Você comentou comigo na nossa primeira conversa uma coisa que você não falou aqui, que eu queria relembrar. Você comentou que quando ela falou isso, o médico que falou anota o óbito fez um... né? Tipo assim, ela tá fazendo isso à toa, ele não vai voltar. Ele olhava, tanto que ele já tinha tirado as luvas cirúrgicas e tava balançando a cabeça assim, tipo, como se ela estivesse fazendo aquilo tudo em vão, entendeu? E ele ficou olhando. Você se lembra de onde você olhava tudo? Era do teto? Era como uma pessoa em pé? Você estava em mais de um lugar? Não, eu estava não na posição de uma pessoa em pé. Eu estava me olhando de cima para baixo, mas não chegava a encostar no teto, não. Mas era de uma altura maior do que se eu estivesse em pé. Você sentia ter um tipo de corpo ou você era só um ponto de vista? Só um ponto de vista. Eu não senti meu corpo ali naquele momento. Você não via o corpo e também não o sentia? Não senti e não via. Você disse que no terceiro choque você voltou. Antes você escutava o que era dito na cirurgia, mas você continuou escutando. Você estava no corpo, em coma, escutando. Essa audição no corpo e a audição anterior, as duas audições eram iguais? Sim, a audição sim. Ou seja, você voltou para o corpo, teve a audição. Como é que se deu a passagem para esse outro local? Parece que eu estava dormindo e já acordei em pé, naquele lugar que parecia uma praia. Mas você estava fora do corpo, recebeu choque, voltou para o corpo, percebeu que estava escutando. Em que momento você deixou de estar na sala de cirurgia e passou a estar nesse outro local? Então, esse quanto tempo levou, eu não sei precisar. Não sei dizer se logo quando eu saí da cirurgia eu já comecei a ter essa experiência no outro local ou se levou mais algum tempo. A sensação que eu tive após o terceiro choque foi meu corpo batendo na maca, eu fiquei só com a audição. E ali, depois de algum tempo, eu já me vi andando. Você falou de estar acompanhado. Você, quando viu 5 médicos, você já sentia que havia um acompanhamento atrás de você? Não, só na sala de cirurgia. E nesse local? Mais para frente você volta a falar nesse acompanhamento que falou para você. Da segunda vez eu senti a presença e ouvi a voz. Da primeira vez eu não ouvi voz.
Você disse que o primeiro lugar era um mar de sangue. Você falou em bolinhas de argila, mas todas banhadas em sangue. Você viu o céu? Em momento nenhum eu olhei para o céu. Mas era noite ou era dia? Nesse primeiro local, era como se meu entorno fosse todo vermelho. Além das pessoas estarem cobertas com sangue, o entorno do local, a luz daquele local, era vermelha. Ou seja, você não podia nem dizer se era dia ou noite. Quando eu passo para o outro local, a cor do entorno já era escuro, já era uma cor para preto. Esse local que você chama de mais sombrio, com poças de piche. Sim. E no deserto, que foi o terceiro local? Ali era como se fosse já a cor da areia do deserto. Mas as pessoas ali estavam com sangue. E nem no deserto você viu o céu? Nem no deserto eu vi o céu. Mas ali foi aonde estava mais claro. O único lugar, o local que estava claro foi ali. Você diria que você estava sempre num mesmo local, numa mesma dimensão? Não, eu acredito que não. É como se eu tivesse passado por 3 locais diferentes. Com funções diferentes? Eu acredito que sim. O que você sentiu? No primeiro, eu via aquele sangue, o mar de sangue, via pessoas com sangue, mas algumas pessoas caídas, algumas pessoas andando, tentando andar com muita dificuldade, mas não ouvia grito. No segundo lugar, que era o de escuridão, ali tinha muita gente gritando. Grito de desespero, grito de dor, como a pessoa estivesse sentindo, como se estivesse sentindo uma dor que não estava suportando. Gritos horríveis. No segundo lugar. E no terceiro lugar também não tinha gritos. No deserto não tinha gritos. Fora essas pessoas, você via algum ser nesses 3 locais? No último. Do primeiro ao último local, 7 entidades me acompanharam. Sim, mas elas estavam te acompanhando. Você via seres que estavam no local? No local eu via pessoas, e quando eu entrei nessa parte do que parecia ser o deserto, é onde eu falo que eu vi como criaturas sem forma. Criatura muito grande, mas era sem forma. A melhor definição que eu tenho são aquelas criaturas que aparecem naquele filme Noé. A melhor definição que eu posso dar. Então, por favor, me descreva como é que seria esse ser. Eram uns seres que deveriam ter uns 4 metros de altura, muito grandes. Não tinha rosto definido, era torto. Parecia uns desenhos de... como se fosse uma pessoa desenhada por uma criança, toda torta, tudo sem forma. E as mãos não tinham dedo. E o que faziam esses seres no deserto? Eles só me observaram. Não falaram nada comigo, não me tocaram. E eram quantos? Eu vi muitos. Eu passei por um local onde tinha muitos, no começo do deserto. E havia alguma relação entre eles e essas pessoas que estavam caídas? Eles eu não via em momento nenhum fazendo nada com as pessoas que estavam naquele local. Tipo, torturando, batendo, fazendo nada. Eles não interagiam de forma nenhuma. Agora, vamos falar dessas 7 que você chamou entidades que passaram a andar do seu lado. Você imagina uma razão para isso? E por que 7 e não 6? Bom, eu ouvi me dizer que era uma falange. Não, mas assim, eu quero saber o que você sentiu lá. Assim, o que as pessoas interpretaram, isso não é importante. Lá, eu sinceramente, eu me sentia incomodado, porque eles andaram atrás de mim o tempo todo. Você consegue descrever cada uma dessas 7 pessoas? Você falou que eram 4 homens, o mais jovem e 2 mulheres. Por favor, me descreva um por um. Uma era que falou que ia levar um dos dois. Tinha uma roupa vermelha, com os babados, e tinha uma flor
na orelha, que é uma entidade que chama, né, de pombagira. Você viu o rosto dela? Vi. Era uma mulher morena, bonita, com uma pinta aqui, com batom vermelho. Ela estava suja de sangue, mas não estava lavada completamente, estava suja, assim, com sangue. E essa foi a que me chamou mais atenção, porque é a que falou que ia levar um dos dois. A outra também era uma mulher, que também tinha uma roupa de babado, mas era preta a roupa. Os homens, era um que tem umas imagens aí, que é um cara que tem uma capa de cueca e com um garfo na mão, um tridente na mão. E essa imagem que você viu te remeteu a quê? Naquele momento ali, medo. Mas você interpretou da mesma forma como você chamou de pombagira aquela mulher primeira? Esse homem que você viu dessa forma, você pensou em quê? Ou não pensou em nada? Eu pensei, eu sabia o que eram aquelas entidades. Eu sabia quem era cada uma delas. Você pode continuar a nos contar? Um era um preto velho, esse da capa foi um preto velho, esse da capa e da cueca, as duas mulheres, um malandro pequeno, e o outro era um que tinha as palhas na frente do rosto e não tinha rosto, era só palha. Falta um. Não, foram 7. Duas mulheres, da capa, um malandro grande, um pequeno, um preto velho, e esse que tem tipo uma espalha na frente do rosto. Então, o preto velho dá um palha, os dois malandros, as duas mulheres. 6. Duas mulheres. E esse que eu falei da capa e do tridente. Ah, mas esse não é o preto velho? Não. Há alguma razão para você ter percebido a presença deles? Como é que você interpreta isso? Como eu sabia quais eram as entidades... Você viu essas 7 entidades ao seu lado. Naquele momento você se perguntou o que fazem elas do meu lado? Você encontrou alguma razão para isso? Não encontrei nenhuma. A razão que eu encontrei foi quando uma delas falou que ia levar ou a mim ou ao policial, que morreu. Mas isso diz respeito a uma delas, e as outras? As outras não interagiram comigo de forma nenhuma. E elas estiveram presentes nos 3 ambientes? Nos 3 ambientes. Sempre andando ao seu lado, sem falar nada, com exceção daquele final? Sim. Quando você falou dessa subidinha onde você encontrou este ser que estava fardado, você pode me descrever, isso ainda era o deserto? Era no deserto. Era como se fosse literalmente uma ladeira. Assim, na areia. E nem nesse momento você consegue falar do céu? Não olhei, não lembro de ter visto o céu em momento nenhum. A voz que falou Jeremias 1.5 falou isso antes do pi, que foi o sinal de que o PM tinha falecido. Foi antes. Uma coisa que você falou, que você não comentou aqui, mas que eu trago para a nossa conversa, é que você pôde perceber que se tratava do PM porque a enfermeira falou a palavra PM. Porque se ela falasse só o nome da maca, o número da maca ou o nome da pessoa, você não ligaria uma coisa a outra. Não teria como saber. Parece que foi para que eu tivesse uma confirmação de que tudo que eu tinha vivido tinha sido real. Porque, foi como você acabou de dizer, ela poderia ter dito qualquer coisa. Mas ela disse exatamente, corre que o PM morreu. E quando ela falou Jeremias, a voz dela você estava ouvindo pela primeira vez. E como é que era essa voz? Era uma voz de alguém que eu conhecia.
era uma voz de alguém que eu conhecia. E eu não posso afirmar, mas se eu for dizer uma pessoa, eu diria que era a voz da minha bisavó, que já é falecida há muito tempo. Você deu sentido da Bíblia para essa frase de Jeremias 1,5. Eu pergunto, o que você sentiu na hora que fosse a intenção dessa voz, que poderia ser da sua bisavó, ao dizer isso para você? Na realidade, eu nem sabia que era referência a uma passagem da Bíblia. Não sabia. Quando eu acordei, que eu falei da voz que eu tinha ouvido, o que eu tinha ouvido, aí minha mãe falou, Jeremias, você sabe o que é Jeremias? Eu falei, não, minha mãe falou, é um profeta da Bíblia. 1,5 é uma passagem. Aí foi onde ela falou, mas eu não vou ler para você, não. Você que ouviu, você que tem que ler. E você diz que falava em chamado. Jeremias 1,5 é o chamado de Jeremias. Deus fala para Jeremias, antes que saísse do ventre da tua madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Na hora que você leu isso, ao pensar que uma voz que era familiar a você disse isso para você, qual a intenção que você acha que haveria nessa voz ao dizer isso? Eu acredito que ela me convidando, me chamando para trabalhar para Deus, para fazer as coisas para a obra de Deus. E o que é fazer as coisas para a obra de Deus? Eu posso dizer que a partir dessa experiência, eu passei a ser uma pessoa um pouco melhor em alguns aspectos. E a partir também de outras coisas, eu passei a coisas que eu nunca pensei em fazer, de caridade, de ajudar outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que eu não pensava nessas coisas. Agora eu queria saber sobre sentimento que você tinha na sala de cirurgia e nesse local. Você, por acaso, em algum momento teve sensação de paz? Não. Nem na sala de cirurgia? Na sala de cirurgia, a presença que eu senti me acalmou. A presença que eu senti foi como se fosse para me tranquilizar. O que você via era exatamente o que estava acontecendo, assim como você vê com os olhos físicos, ou era diferente, você só via uma parte, a outra estava fora de foco ou escura? Eu vi exatamente a sala de cirurgia. Eu vi um lençol azul posto entre o meu corpo e o meu rosto, tampando, de maneira que se eu abrisse os olhos eu não veria a minha barriga aberta do jeito que estava. Eles colocam o lençol, eu não sabia, eu soube porque eu vi lá, um lençol aberto. Eu vi a minha barriga aberta, até uma parte aqui dobrada, assim para cima, com afastador aqui na minha barriga. Você sentiu alguma coisa ao ver o seu próprio corpo lá, ou foi uma coisa indiferente? Naquele momento foi indiferente. Eu simplesmente observava ali. E você não tinha dúvida de que era o seu corpo? Eu sabia que era eu. Em toda essa sua experiência, você sentia algum tipo de organização fora desse mundo físico? Como se houvesse uma hierarquia? Ou você sentia as coisas soltas? Então, é como se aquelas entidades fossem quem mandasse naqueles lugares. Aquelas 7? As 7. Isso você não havia falado. É como se fosse isso. Porque algumas pessoas, eles, como eu falei, eles tentavam sair das poças, eles pisavam e quem estava ali tinha como se tivesse medo dessas 7 entidades. Eles pisavam nessas pessoas? Das que tentavam sair das poças, eles pisavam nas mãos, pisavam na cabeça. Essas 7 entidades? Sim. Agora, falando sobre o tempo, você ficou 22 dias em coma. Qual a percepção de passagem do tempo? Você diria que você passou 22 dias lá? Um dia? Um ano? Para mim, pareceu um único dia. Eu diria que aquilo ali tudo aconteceu em um dia. Você tinha corpo lá? Tinha.
tinha corpo, eu estava com a mesma roupa que eu estava indo trabalhar. Sim, você comentou isso, mas você sentia assim pisar, você sentia ter peso, você sentia respirar? Me sentia cansado, porque eu andei muito, e eu sei que eu tinha corpo, porque a todo tempo eu olhava meus braços, Para ver se não estava vermelho também. eu estava com sangue, eu me olhava o tempo todo para ver se eu estava com sangue, e eu não estava. E era um corpo tal como o seu aqui. A mesma coisa. Você sentia que você enxergava várias coisas ao mesmo tempo, como se você visse em cima, embaixo, na frente, atrás, tudo sem precisar virar o seu corpo? Não, eu tinha uma visão panorâmica, eu olhava para um lado e para o outro. Eu só em momento nenhum conseguia virar para trás. Mas de qualquer jeito, para a esquerda e para a direita, você precisava virar a cabeça, como aqui. Eu virava um pouco para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Só não olhei para cima e não olhei para trás. E essas 7 entidades estavam sempre de um mesmo lado seu, ou hora estava de um lado, hora do outro? Sempre do lado direito. Depois que você voltou, os seus sentidos físicos mudaram? A sua capacidade de perceber o sentimento de quem se aproxima de você mudou? Você passou a ter premonições? Alguma coisa mudou na sua vida? Então, eu passei a ter uma sensibilidade maior em relação ao trato com as pessoas, a lidar com as pessoas. E assim, tinha gente que eu convivia que hoje eu não consigo nem chegar perto. Porque parece que eu consigo enxergar além daquilo que o rosto demonstra. Quando você vai a um local, a uma festa, digamos assim, cheia de gente, te incomoda no sentido de você sentir o sentimento de muita gente ao mesmo tempo, de você se sentir como uma esponja? E querer ir embora. De não conseguir ficar, eu me sinto incomodado. Eu não consigo mais estar em determinados lugares porque muitas das vezes não tem ninguém perto de mim, é como se eu ouvisse um monte de gente falando. Essa voz que te falou, que você diz que talvez seja a sua bisavó, você continua escutando? Não, Nunca mais. nunca mais. De alguma forma você se sente ainda conectado a esses locais, não especificamente esses 3, mas a essa outra dimensão, digamos assim, que você visitou? Não, nunca mais. A não ser alguns sonhos, porque eu pesquiso, eu procuro ver, e muita gente diz que voar em sonho é projeção astral. E eu constantemente tenho isso. E realmente eu sinto meu corpo como se estivesse batendo na cama. E antes você não tinha esse tipo de sonho? Não. E você se vê nesses sonhos fazendo alguma coisa que você gostaria de contar? Muitas das vezes eu me vejo literalmente voando mesmo, em locais, vendo multidões. Já me vi voando em cima de praias. Para fazer alguma coisa especial? Só observando. Havia alguma relação entre essas 7 entidades e aqueles seres que você encontrou no deserto, que você relacionou ao filme Noé? Acredito que não. Mas, teoricamente, essas entidades mandavam neles, ou não? Neles eu acredito que não. Porque eles não interagiram de forma nenhuma. Eu não vi nenhum tipo de interação. Esses seres, eu vi eles parados num determinado lugar. No começo do deserto, eles estavam parados ali. Mas você falou que eram muitos, né? Muitos, muitos. E de formas diferentes. Eles não eram todos iguais. Você não conseguiu sentir o que eles faziam lá? Não. Esse acidente aconteceu do nada. Você nunca teve antes uma convulsão e nunca teve depois. Tô certo? Antes eu já tinha tido. 2 vezes. E você nunca teve depois? Não. Tem 8 anos que se passaram do acidente e eu nunca mais tive.
De alguma forma você acha que essa experiência foi causada em você para que você pudesse ter acesso a algum tipo de informação? Eu acredito que sim. Eu acredito que eu precisava, de alguma forma, ser parado daquilo que eu vinha fazendo. E a forma de me parar, que Deus encontrou para me parar, eu acredito que tenha sido aquela. Porque falar palavra, conselho, não estava adiantando. Então eu tinha que viver na pele para eu entender para onde eu seria levado caso eu não tomasse outro rumo na minha vida. Vinícius, como mensagem final, levando em conta o momento complexo que o planeta está vivendo, que a civilização está vivendo, qual é o seu recado para todos nós? Então, se tem algo que eu trouxe daqueles lugares por onde eu passei, é o sentido de que nós precisamos evoluir como pessoa, como ser humano, porque os locais por onde eu passei, eu tenho certeza que eu estava sendo levado para ali, passei por ali, pelas decisões e atitudes, pela maneira qual eu vivia. Eu posso garantir que ninguém ia querer passar naquele mar de sangue, naquela escuridão, naquele deserto de sol escaldante que eu podia sentir o calor. Eu acredito que ninguém gostaria. Então, ali, eu hoje eu tenho entendimento que eu estava sendo levado ali pelas atitudes que eu vinha tomando em vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente planeja, com aquilo que deseja, com aquilo que a gente pratica, principalmente com o próximo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?